Vamos abrir a palavra de Deus ao livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 7, acho que já está aqui. Não, então ainda vai colocar. Já está aqui. 1 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 5. Hoje nós vamos estar falando, sobre um assunto, que é concernente à graça de Deus em nossas vidas. Então, Deus é a ajuda completa e perfeita que precisamos. Esse é o tema da mensagem esta noite. Deus é a ajuda perfeita e completa e perfeita que precisamos. Então, aqui nesse texto, que nós vamos ler agora, o contexto ele já vem nos trazendo uma história muito grande com relação à luta entre os filisteus e os israelitas. Era uma peleja grande. Era sempre que eles se encontravam, havia uma perseguição dos filisteus contra o povo de Israel. E numa das batalhas aqui, numa dessas ocasiões, cerca de 4.000 homens israelitas morreram, perderam as suas vidas nessa luta e foram derrotados pelos filisteus. Então o povo ficou muito triste e chegaram aos anciãos e pediram a eles, que perguntassem a Deus por que eles tinham perdido essa batalha. E clamaram para que a arca de Deus viesse para onde eles estavam, para dar força, porque a presença de Deus, quando a arca estava lá, era mais forte, era mais firme, assim eles pediram. E a arca de Deus foi exatamente para onde eles estavam. Mas aconteceu que quando a arca chegou, houve um grande alarido deles, fizeram muito barulho e aquilo assustou os filisteus. Mas os filisteus, mesmo assustados, eles pelejaram e venceram novamente, tomaram a arca de Deus. A situação ficou mais complicada ainda, ficou mais pesada. Então o profeta Eli, que era quem julgava o povo naquela ocasião, ele já com 98 anos de idade, já velho, os 2 filhos dele também estavam na batalha e os 2 filhos morreram ali, Finéias e Orfínias, 2 filhos dele. E quando ele soube da notícia da morte dos filhos, ele ficou muito triste, mas quando ele soube que a arca de Deus havia sido tomada, ele caiu da cadeira que estava sentado, quebrou o pescoço e morreu. Então foi a arca de Deus, ela foi tomada e foi levada para a casa de Dagon, que era o deus dos filisteus. E ali, quando a arca chegou, muitos dos filisteus morreram porque se encheram de tumores. A mão de Deus pesou sobre eles. Então eles viram que a arca precisava voltar para Israel. Não era para estar com eles, porque a mão de Deus pesava sobre eles. Então eles devolveram a arca aos israelitas. E quando os israelitas receberam a arca de volta, eles se juntaram e o profeta começa a exortá-los, começa a ensiná-los, começa a dizer para eles o que deveria ser feito. A partir do versículo 5, eu quero que você leia comigo agora, o profeta diz assim: disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa e orai por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro, que ainda mamava, e sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhes respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia, e com grande estampido
sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-Cá. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Essa frase aqui, ela me chamou a atenção para uma coisa muito importante para a nossa caminhada. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Isso significa dizer que Ele parou até aqui, que Ele não vai mais ajudar. Mas quando chegar o dia de amanhã, eu posso dizer, até aqui me ajudou o Senhor. Chegou mais um dia, até aqui me ajudou o Senhor. Porque na realidade, Deus Ele faz isso, Ele nos ajuda, Ele cuida, Ele nos leva, Ele nos conduz nas adversidades de nossas vidas. Não existe nenhum crente que possa chegar e dizer assim: a minha vida é um mar de rosa. Porque não é. Ninguém vive mar de rosas. Nós vivemos em lutas, nós vivemos em peleja. Nós vivemos aqui uma guerra que nós não vemos, e contra um inimigo invisível. E nós precisamos ser conscientes de que, se não fosse Deus em nossas vidas, nós seríamos consumidos, nós já teríamos morrido. Esse é o ponto essencial. Mas graças ao nosso Senhor, que nós temos um Deus que cuida. Então, quando eu vejo essa frase, até aqui nos ajudou o Senhor, eu preciso perguntar: por quê? Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, uma das primeiras lições que eu consigo tirar, porque eu quero pregar apenas nesse versículo. Eu contei aqui, eu li a história de Israel, eu fiz aqui uma explanação do contexto, mas o que me chamou a atenção foi essa frase: até aqui nos ajudou o Senhor. E é nessa segunda parte desse versículo, do versículo 12, versículo 12a, apenas nessa parte, que eu quero direcionar a essa mensagem esta noite. Então, por que até aqui nos ajudou o Senhor? Primeiro, porque o Senhor é um Deus que cuida. O nosso Deus, Ele é um Deus que cuida. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37, Jesus disse algo maravilhoso. Ele disse assim: todo aquele que o Pai me der, e esse vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E você tem dúvida que você é esse? Porque Deus deu você nas mãos de Jesus. E aqui ele está dizendo: se esse vier a mim, e nós fomos a Jesus, nós encontramos Jesus, nós colocamos nossas vidas à disposição de Jesus, então de maneira nenhuma Ele irá nos lançar fora. Amém? Porque Ele cuida. Porque Ele é um Deus que cuida. Olha aqui o desenrolar da história. Em Gênesis capítulo 8, a partir do versículo 1, após o dilúvio, após ter chovido 40 dias e 40 noites, as águas predominaram 155 dias sobre a terra. Não havia local seco em canto nenhum, era só água e só água. Mas Deus, cuidando daqueles que estavam na arca, Ele fez soprar um vento para que as águas pudessem baixar. E trazendo isso para o contexto da nossa caminhada, da nossa vida, nós podemos perceber que muitas vezes Deus faz assim conosco, soprando um vento para que as águas das dificuldades que nós passamos e atravessamos, elas possam baixar. Para que os vendavais possam sumir, possam desaparecer. Qual de nós não lembra de 2 anos de pandemia? Foi 2 anos difíceis. Foram 2 anos complicadíssimos. Hoje nós estamos livres disso, mas porque houve um cuidado de Deus. É bem verdade que muitos de nós tivemos perdas, mas Deus estava sempre no controle de todas as coisas, e sempre esteve e sempre vai continuar estando. É bem verdade que nós passamos por momentos difíceis. A gente tinha medo de se aproximar das pessoas. A gente não visitava ninguém, era todo mundo trancado em casa. Era todo mundo como agente secreto, de máscara, para ninguém conhecer, como se fosse isso, Mas o contexto foi esse. A dificuldade que nós enfrentamos foi essa, e foi 2 anos de muita dificuldade. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Porque hoje nós estamos aqui, contando a história,
contando e falando disso. Quantas vezes chegamos ao ponto de vermos, de não vermos saída para as nossas dificuldades? Mas não importa a situação, Deus cuida. Não importa a doença, Deus cuida. A gente tem conversado muito na casa da irmã Solange com relação ao problema que ela enfrenta, e ela tem dito isso. Eu glorifico a Deus porque eu estou melhorando cada dia. É Deus cuidando, é Deus cuidando, é Deus cuidando. E isso nos anima, isso nos alegra. Não importa a dificuldade familiar que você possa estar enfrentando, Deus cuida. Agora eu preciso crer, eu preciso acreditar que até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui. Não importa nada, absolutamente nada, Deus cuida. Ele vem ao nosso socorro. E Ele baixa as águas. Quando nós lemos, aliás, quem gosta muito de pregar em salmos aqui é o Shimura, né? E eu acho muito interessante. Mas a gente lendo os salmos, a gente vê isso. Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O Senhor é meu refúgio, meu baluarte, Deus em quem confio. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e estarás seguros. Não te assustarás o terror noturno, nem da peste que se propaga nas trevas. E ele diz, cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Por quê? Porque Ele cuida. Ele é um Deus que cuida. Ele é um Deus que cuida. E Ele não só cuida do seu povo, Ele cuida também daqueles que ainda não professaram a sua fé, que ainda não entregaram a sua vida para Ele. Porque quantos de nós aqui já oramos por pessoas que ainda não são crentes, e elas foram livres da sua diversidade, foram livres dos seus problemas. Porque Deus cuida, Deus nos formou, e Ele nos criou, e Ele cuida da sua criação. É bem verdade que essa criação está arranhada por causa do pecado. Sim. E Deus ficou muito triste com isso. Mas, quando Deus contempla toda essa criação, Ele vê o sacrifício do seu Filho, e Ele continua cuidando, Ele continua cuidando, Ele continua cuidando. Por isso eu preciso ter em minha mente e no meu coração uma certeza de que Deus cuida de mim todos os dias. E Ele vai continuar cuidando até a sua volta. Uma segunda lição maravilhosa desse texto, por que até aqui nos ajudou o Senhor? É porque Ele é um Senhor de poder. O nosso Deus, Ele tem poder. Ele é um Deus que o seu poder não é ilimitado, nunca vai ser. O poder de Deus nunca será ilimitado. Ele é um Deus de ação, de atitude, Ele é um Deus vivo. O cristianismo, se não fosse, vamos dizer, alicerçado em um Deus vivo, ele já teria se acabado há muito tempo. Já teria sido rompido e quebrado. Mas o cristianismo é firme, forte. Mesmo aqueles que propagam o evangelho sendo fracos, ele é forte, porque foi Deus que deu esse evangelho, foi Ele que trouxe o evangelho para nós, Ele é o próprio evangelho. Ele é um Deus que tem poder. Em Êxodo, uma outra história, é muito interessante, irmão, leia o Antigo Testamento, leia porque é maravilhoso, tem tanta coisa gostosa para nós aprendermos. Em Êxodo capítulo 14, né, Moisés havia tirado o povo do Egito, e não foi fácil para Moisés. Não pense você que Moisés chegou lá e tal, e vamos sair, o povo saiu do... Não, foi difícil, porque o povo sempre é duro de coração. Por mais que você pregue, por mais que você ensine, por mais que você se esmere em trazer uma palavra, o povo sempre está querendo sair dela, está querendo voltar para trás, está querendo ir para trás. E assim aconteceu quando ele tirou o povo do Egito. A situação de Moisés era difícil. Por um lado, o faraó, depois de ter acontecido as 10 pragas do Egito, ele libera o povo. Então o povo sai. Moisés conduzindo o povo. Mas aí, de um lado, Faraó vai e volta para perseguir o povo novamente. E eles saem, vão indo, e Faraó perseguindo.
Aí chega num ponto em que está aqui o mar, está aqui o soldado de Faraó, e aí, o que fazer? Aí o povo vai e diz, Moisés, tu trouxe a gente para morrer aqui, por que tu deixou a gente morrer lá? Dureza de coração do povo, dureza de coração do povo. Por que não nos deixou para servirmos os egípcios? Pelo menos lá tinha muita sepultura. Sabe, a dureza de coração não deixa ninguém vislumbrar a graça de Deus para as nossas vidas. Não deixa. Coração fechado não deixa ver a ação de Deus. Então, Deus disse para Moisés, porque Moisés clamou a Deus, né? E agora que nós vamos fazer? Deus disse, estende o teu cajado. E Moisés estende ali o cajado e o mar se abre. Há pessoas que dizem que isso é conto, mas não, é realidade, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é real, ela é verdadeira, a palavra de Deus, ela não mente, e o mar se abre, e o povo passa a pé enxuto. Então, quando nós estamos, irmão, escute bem isso, quando nós estamos numa situação difícil, complicada, sem esperança, sem rumo, sem saída, Deus age. Deus age porque, na realidade, Ele é um Deus de poder, não tem nada que Deus não possa fazer. Às vezes, a gente vê pessoas em momentos difíceis, como, vou citar aqui um exemplo, o nosso irmão João, foi muito difícil a situação que ele enfrentou, ele adoeceu, levaram para o médico, ele estava com problema de coração, aí começaram os procedimentos, ele pegou Covid, né, no hospital, ficou internado, foi para a UTI, ficou incomunicável com todo mundo, precisava fazer um cateterismo, mas enquanto não se recuperasse da Covid, não podia sair, não podia fazer. Mas o poder de Deus é acima daquilo que nós possamos imaginar. E nós levantamos clamor de oração, nós clamamos, nós pedimos, nós nos colocamos diante de Deus, e Deus agiu com o seu poder, porque a última palavra é de Deus. Às vezes, as pessoas dizem, não tem mais jeito, não tem mais saída. E sabe quando é que isso muito acontece? Muitas vezes, quando a gente vai pregar o evangelho, a gente parece que escolhe pessoas para falar de Deus. Então, a gente olha para uma pessoa e diz, esse aí não vai ouvir o evangelho não, porque não tem mais jeito. Não é eu, não é você. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Então, a gente precisa dizer alguma coisa. Porque, como eu estou falando, a última palavra é de Deus. Ou então, quando a gente vê alguém numa situação de doença muito complicada, à beira da morte, a gente vai dizer, puxa vida, ele não tem mais jeito. Mas ainda está vivo. Deus tem a última palavra. A última palavra é do Senhor. Porque Ele é um Deus de poder, e o seu poder não pode ser confrontado. A palavra dele diz, agindo eu, quem impedirá? Se Deus agir, vai acontecer. Agora, para que isso aconteça, eu preciso olhar e ter fé, e acreditar, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Nenhum de nós tem testemunho para dar que Deus não ajudou. Deus ajudou, sim. E Deus vai continuar ajudando, sim. Eu preciso ter essa fé viva. A Érica está bem melhor, ela estava me dizendo, eu fiquei tão feliz. E ela ainda nem fez o exame que vai fazer, vai fazer. Porque nós já estamos arrecadando, né, aquele dinheiro que eu falei para vocês, para que ela possa fazer seu exame. Mas escute, irmão. Ela disse, irmão, estou dormindo, já estou conseguindo dormir. Eu já melhorei. Mas ela precisa ver o que é para que não volte depois, para que faça o tratamento. Mas Deus, Ele está solucionando isso, porque Ele tem poder para fazer mais do que o que a gente possa imaginar. Amém, aleluia. Nós servimos um Deus que Ele é grande, que Ele é poderoso. Segunda lição. Mas a terceira lição aqui, até aqui nos ajudou o Senhor, a terceira lição aqui é porque Ele é um Deus de provisão, meu irmão, não falta nada em nossas vidas. Pode ver, pode ver. Quem aqui mendiga o pão? Ninguém. Porque Deus se importa. Ele se importa. Jesus, Ele é presente em nossas vidas 24 horas. Alguém tem dúvida disso? Não, porque Ele é presente. Mateus capítulo 28, versículo 20, eis que estarei convosco
todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele não mente, ele é presente sim. Ele é tão presente que hoje ele está aqui nessa igreja. Jesus está aqui, irmão. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais e contemplar a presença dele aqui. Olha para o teu lado. Jesus está sentado aí do teu lado, porque ele está em cada um irmão aqui nessa noite. Ele está em cada um. Ele é o Senhor de nossas vidas. Nós não estamos só. Nós não somos filhos de chocadeira, não. Nós somos filhos de Deus. Ele está aqui conosco. Ele cuida. Ele tem poder. E Ele nos provê de tudo aquilo que nós precisamos. Deus não deixa faltar o sustento para os seus filhos. Não deixa. Eu digo uma coisa para você. Nós deixamos faltar o sustento, sim. Nós deixamos. Como é que nós deixamos faltar? Quando a gente esquece da nossa benevolência. Pode perguntar a Raimundo aí. Tem sido fácil? Tem não. Mas sabe por quê? Porque nós nos esquecemos. Nós não queremos ser esquecidos, mas nós esquecemos. E aqui é um puxavante de orelha para mim e para todos nós, que não coopera, que esquece. Não é porque você não quer, não, é porque você esquece. Mas vamos nos lembrar daqueles necessitados, daqueles que precisam, daqueles que têm o seu sustento através dessa benevolência. 1 quilinho de alimento não vai fazer falta na sua mesa, eu tenho certeza que não vai. 1 quilinho de alguma coisa, só não vale dar 1 quilo de sal. Não traga sal não, porque sal, nós já somos sal, né? A palavra de Deus diz que nós somos o sal da terra, então o sal você deixa lá. Mas traz um alimento, irmãos. Tem feito falta aqui, sim. Ela conversa com a gente e diz, irmão, benevolência, esse mês só deu isso aqui, a gente não fez uma feira, às vezes a gente só faz uma, então não faz. Errado. Porque se nós estamos debaixo da graça de um Deus de provisão, nós também precisamos prover a vida dos irmãos. Nós precisamos ser bênção na vida dos outros. Meu irmão, se você tem, é porque Deus lhe deu, e se Deus lhe deu, Ele quer que você compartilhe, que você ajude, que você reparta. No tamborzinho ali da benevolência tem uma frase escrita, bem-aventurado coisa é dar do que receber. E é isso que nós precisamos fazer, porque essa provisão, ela é maravilhosa. Olha aqui, em Números, capítulo 11, o povo, havia já saído do Egito, e já havia atravessado o Mar Vermelho, e peregrinavam no deserto, e Deus proveu para eles o maná, para eles comerem todos os dias. Só que o povo, bicho difícil é gente. Deus estava provendo, Deus estava dando, eles não passavam fome, mas eles queriam carne. Nós queremos carne, porque lá no Egito a gente tinha carne com fartura. Então Deus mandou codornizes a eles. E a provisão de Deus foi tão perfeita, escute isso aqui como é tão interessante, que as codornizes, elas voavam, era 90 centímetros do chão. 90 centímetros vai dar mais ou menos perto do umbigo por aí da gente, Mais ou menos isso. Então era fácil pegar. E eles pegavam muito. E é tão interessante que eles pegavam tanto que o texto diz lá em Números, no versículo 32, que quem menos colheu 220 litros, 220 homéricos, aliás, 2.200 litros de codornizes, porque eles mediam em litro. Mas, irmãos, é muita coisa, é muita carne, é muita ave para comer. Mas a provisão de Deus é assim, porque Deus, quando Ele dá com abundância. Você nem espera, Deus dá. Eu fiquei maravilhado aqui, Socorro, vou aqui usar você, viu? Viu, Socorro? Vou lhe usar aqui. A irmã chegou para mim e disse assim, irmão, eu fiquei maravilhado, porque Deus mandou um dinheiro para mim que eu não esperava. A gente ora, a gente pede, a gente clama, e Deus dá aquilo que a gente nem imagina que tem. Porque não é nosso, é dele. É a provisão dele. É a provisão dele. Nós que trabalhamos por conta própria, a gente sabe que é difícil o trabalho, André, Raimundinha, é a nossa vida.
Não é fácil, não. Não é. Semana aí, eu passei a semana quase toda sem serviço, mas quando foi no sábado, ele me deu o dia da semana todinha. Aleluia! Deus cuida, Deus nos dá na provisão dEle. E não é porque nós merecemos, não, é porque Ele é bom. Ele é maravilhoso. Ele não deixa faltar nada para as nossas vidas. A provisão dEle é especial. Deus pode fazer abundar em tudo em nossas vidas. Mas nós precisamos crer que até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. E uma quarta e última lição desse texto aqui é que, por que Deus até aqui nos ajudou? Porque Ele é um Deus que ama. Ele nos ama. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmão, você já imaginou o que é isso aqui? Ele quer morar conosco, Ele quer que a gente esteja com Ele para todo sempre, na eternidade, e para isso Ele abriu mão do seu Filho, porque o seu Filho era o único que podia perdoar os nossos pecados, e nós como pecadores não podíamos estar na presença de Deus, e para que nós pudéssemos enfrentar a face de Deus, a gente precisava do sangue imaculado do seu Filho, Cristo Jesus, que Ele nos deu no tempo dEle, para nos livrar do pecado e da morte eterna. Ele é um Deus que ama. Ele não quer que nós pereçamos. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3. É isso que Deus quer, irmãos. Que a gente seja salvo. Mas eu preciso olhar e contemplar essas belezas, essas maravilhas de Deus. Todos os dias. A sua casa, a sua família, é um presente de Deus. E Deus quer que ela também seja salva. E essa verdade do amor, ela não pode sumir. Porque não só Deus nos amou, mas nós precisamos amar. Que é mandamento dele. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo grande mandamento é amar ao próximo como a ti mesmo. Nós precisamos deslanchar esse amor. Nós precisamos abrir o leque do nosso coração em amor. Ah, mas tem tanta gente que é difícil amar. Mas às vezes também você é difícil amar. É difícil ser amado. Às vezes a gente olha e diz assim, mas fulano é tão difícil, mas o quanto você é difícil também para outra pessoa. Nós somos assim. Ninguém é melhor que ninguém. Não adianta eu querer ser amado e não amar. Não adianta eu querer ser bem tratado e não tratar bem. Eu preciso, olhando o contexto da palavra de Deus e aprendendo com Ele, orar pelos meus inimigos. É difícil? Não é fácil não, mas Deus está dizendo, orai pelos vossos inimigos. Quando você quer que alguém faça o bem a você, você também precisa querer fazer o bem ao próximo. Porque isso, meu irmão, foi o que Jesus nos ensinou. Lembra quando ele juntou os seus discípulos e estava lavando os pés de um por um e ensinou a eles? Assim como eu fiz a vocês, façais também uns aos outros. Deus quer isso, porque Ele é um Deus que ama. Amai os vossos inimigos. Ele é um Deus que ama. E Ele nos amou até a morte e continua nos amando ainda, cuidando de nossas vidas. Nós somos filhos de Deus. Nós somos servos de Deus. Nós caminhamos, nós estamos aqui final de semana e mais final de semana, estamos na semana. Mas até onde nós temos levado a sério essa palavra? Porque Deus, Ele levou a sério e leva a sério o que Ele fez e continua fazendo por nós. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui. Isso é uma frase que ela precisa estar afixada no meu coração e no seu coração. Porque o que acontecer na sua vida, lembre-se que até aqui nos ajudou o Senhor. Porque se a sua situação estiver difícil, se ela estiver complicada, você precisa pensar, sem Deus ela poderia ser pior. E é verdade. Sem Deus, ela poderia ser pior.
Aqueles que caminham sem Deus sofrem mais. Aqueles que caminham com Deus sofrem, mas sofrem menos. Não é regra a gente dizer assim, vou servir a Deus porque vai sumir os problemas. Isso não existe. Enquanto nós estivermos aqui debaixo desse céu aqui, desse sol, em cima desse chão, problemas vão existir. Porque tanto para bons como para ruins, a caminhada é a mesma. Aliás, a situação é a mesma. A caminhada é diferente, mas a situação é a mesma. Porque para aqueles que professam a fé em Jesus, a caminhada é para a vida. Para aqueles que não professam a fé em Jesus, a caminhada é para a morte. Mateus vai falar isso, Mateus 7, que tem 2 estradas, 2 caminhos. Mas eu preciso, nós como servos de Deus e crentes, precisamos abrir a nossa mente de uma vez por todas e ver essa palavra. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Meu irmão, que essa palavra incomode você. Não porque sou eu que estou dizendo, porque eu preciso muito que essa palavra incomode a mim também. Mas para que a gente possa meditar e ver o quão é necessário nós estarmos na presença de Deus. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de provisão, Ele é um Deus que ama, Ele é um Deus que cuida, Ele é um Deus de poder. Isso Deus é, e mais do que isso, coisas que a gente nem imagina. O nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é tremendo. E Ele, sendo Deus, sendo o Senhor de nossas vidas, em nenhum momento Ele está indisponível para nós. Não. Deus sempre está disposto a nos ouvir. Basta que a gente vá a Ele com o coração quebrantado e verdadeiro e fale com Ele, e Ele irá nos atender. Talvez a resposta que a gente vai ouvir dele não seja o que a gente queira, mas a resposta que Ele nos der é o que é melhor para a vida de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe, meu irmão, a sua vida. Que Deus abençoe profundamente a sua casa, a sua vida, o seu trabalho, a sua saúde, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Eu quero fazer uma oração aqui. Se algum de vocês quiserem, vem aqui à frente para que a gente possa orar pela sua vida, pela sua saúde, pela a sua caminhada, pelo aquilo que você está precisando. Porque eu sei que Deus tem coisas muito grandes para derramar na sua casa, na sua vida, na sua família. Então, vamos orar nesse instante aqui. Pode formar uma fila aqui na frente, vamos orar, pode ficar aí. Para que Deus venha e derrame de sua graça. E vocês aí, estendam as mãos sobre essas pessoas aqui, para que a gente possa clamar em nome de Jesus. Ó Deus, Tu és, Pai Santo e querido, o Senhor de toda a história, o Senhor de nossas vidas. Nada acontece, ó Deus, conosco que não seja da sua vontade. Ó Pai, temos caminhado em meio às dificuldades, os espinhos, os vendavais, as tormentas da vida, mas em nenhum momento sequer o Senhor nos desamparou. O Senhor sempre foi e é presente. O Senhor é um Deus que cuida, o Senhor é um Deus de provisão, o Senhor é um Deus de poder, o Senhor é um Deus que ama. Então, Pai, em nome de Jesus, do mais altos céus, Senhor, nós te clamamos daqui, porque nós sabemos, ó Deus, que aí no seu trono, o Senhor está nos ouvindo agora, nesse instante. Ó Deus, em nome de Jesus, olha por todo o teu povo, ó Deus, que ora está aqui, ó Deus, na frente, necessitando de uma graça do Senhor. Aqui a sua mão, ó Deus, redentora, misericordiosa e maravilhosa, seja sobre todos esses irmãos que ora estão aqui na frente, Senhor. Porque necessitam do Senhor, precisam do Senhor. Seja em que situação for, meu Pai, eles precisam, eles necessitam, como todos nós precisamos. Que a tua graça venha sobre nossas vidas, sobre a vida de cada um deles aqui. Derruba por terra, Senhor, as dificuldades, os problemas, enfermidades, cura, Pai, em nome de Jesus. Faz assim, meu Deus, porque eu creio no poder do Senhor. Eu sei que o Senhor é poderosíssimo para fazer tudo quanto o Senhor quer.
nos humilhamos, ó Deus, na tua presença, porque o Senhor é o único Deus que nós nos dobramos, porque o Senhor é verdadeiro. Não é qualquer Deus, o Senhor é verdadeiro, o Senhor é um Deus vivo, o Senhor é uma pessoa que se importa, que nos ama, Criador de todas as coisas, baluarte de toda a criação. Por isso nós estamos na sua presença, por isso nós clamamos, pedimos, intercedemos todos os dias e dias e dias. Assim como o Senhor fez no passado com o teu povo, faz hoje, ó Deus, no meio de nós. Muda a nossa história, Senhor. Quebranta corações nesta noite aqui, Senhor. Abre, ó Deus, a nossa mente e coração, para que a gente possa, ó Deus, sair por aí pregando a tua palavra, esse evangelho que cura, que muda, que transforma. Porque esse é o nosso intuito aqui, Senhor, em nome de Jesus. Faz, ó Deus, essa obra no meio do teu povo. E abençoa cada um que está aqui, Senhor, em nome de Jesus. Cure enfermidades. Mude, ó Deus, consequências de vida. Eleve, ó Deus, o lado espiritual de todos esses irmãos que estão aqui. Cuide de suas famílias, de seus filhos, de cada esposo, cada mãe. Oh, em nome de Jesus, Senhor, faz assim, para a glória do teu nome. E ainda mais eu te peço, ó Deus, por aqueles que nos assistem pelo YouTube, pelo Facebook, coloque a tua mão também sobre eles, nos abençoa em nome de Jesus. Cuide de suas famílias. Assim bem como a vida da tia Esté, ó Deus, lá em Quixeramobim, se compadece, ó Deus, da situação em que ela está vivendo e passando, meu Pai, em nome de Jesus. Derrama da tua graça, cuidado, misericórdia, e restaura o estado físico dela, e da Será também que está enferma. Oh, Pai, estamos aqui pedindo ao Senhor, estamos aqui humilhados na tua presença, dobrados e quebrantados diante do Senhor. Somos pecadores, sim, mas lutamos, ó Deus, para não pecar, e ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Perdoa, Senhor, a cada um de nós as nossas falhas, os nossos esquecimentos, as nossas responsabilidades. Nos dá, ó Deus, um espírito elevado, para que todo dia a gente possa ver o quanto precisamos melhorar. Porque nós temos certeza de que até aqui nos ajudou o Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, meu Deus, hoje e eternamente. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe, meu irmão, a vida de cada um de vocês. Amém. Irmãos, pessoal do Ministério de Louvor, se encontrar aqui na frente, por favor.